E está começando mais um episódio do Agro Depende, onde a prática, a teoria e a pesquisa do agro se encontram. E antes de mais nada, gostaria de te convidar aí para seguir nós nas redes sociais, lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, Spotify, e sempre estar ligado aí nos novos episódios aqui no Agro Depende, onde a gente traz os maiores especialistas do agro para a gente falar sobre o desenvolvimento, principalmente de grandes culturas, a parte técnica, enfim, tu se atualizar aí no agronegócio. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, e aqui principalmente no Cerrado, mas em todo o Brasil, quando a gente fala de soja, que é ligado com a questão tanto de estiolamento, né, quanto também de engalhamento de soja. Então, entender um pouco por que acontece às vezes mais numa região, mais em outra, ou algumas estratégias que a gente pode utilizar, e para isso, nada melhor que um dos maiores especialistas aí do agro brasileiro para falar sobre isso, que é nosso grande amigo, professor Geraldo Chavarria. Professor, se apresenta o pessoal que não te conhece. Maravilha, cara. Primeiro te agradecer e te parabenizar por esse trabalho muito bonito, que é levar informação de qualidade para o campo, certo? Então, meus parabéns por essa atitude. O AgroDepende é uma referência dentro desse contexto. Cara, eu vivo a fisiologia vegetal já faz alguns bons anos. Fiquei uns 16 anos na Universidade de Passo Fundo. Aí eu vi que valeria a pena gastar mais energia também com outras ações de consultoria, seguir com as atividades de palestra e treinamentos que eu já faço há muito tempo. Seguimos com pesquisa e o nosso foco é a fisiologia, tanto que o nome da minha empresa, a nossa bandeira como um todo é fisiologia no campo. Então é tentar mostrar e discutir esses e outros tantos temas que geram dúvida no campo, mas como é que a gente pode levar a fisiologia efetivamente para o campo de maneira prática, como tu falaste na abertura, não é? Então eu vejo que esse é o nosso desafio, e é por isso que a gente está aqui, não é verdade? E isso que a gente vai conversar hoje, né? Eu vim do Rio Grande do Sul também, lá de 3 de Maio, não trabalhava tanto com soja quando estava no Sul, mas aqui para cima foi o intensivão, né? Comecei lá em Sinop, que é totalmente diferente. Bom, tu sai do Rio Grande do Sul e vai para Mato Grosso, já muda todos os cultivar, muda GMR, muda tudo, né? E daí ainda mais lá no Nortão, que é mais diferente, e pegava até lá perto do Pará, e agora pegando todo o estado, todo o Cerrado, a gente vê as grandes diferenças que a gente tem sobre regiões, né? E também sobre cultivares de soja. Então, acho que para a gente começar aí sobre o assunto, para tu explicar para nós, professor, o que principalmente causa essa questão de um estiolamento. Vamos começar pelo estiolamento, depois ir para o engalhamento, ou se quiser falar as duas em conjunto também, fica à vontade. Perfeito, perfeito, cara. Vamos pensar no seguinte, ó, se a gente tiver que imaginar do ponto de vista prático, para que serve luz em plantas, não é? Para que serve o sol para a planta? Ele tem duas funcionalidades bem básicas. Um é produzir energia, e aí nós vamos pensar na fotossíntese e todo esse processo, e a outra coisa é gerar informação. E aí existem alguns comprimentos de onda que vão dar algumas dicas para a planta do que ela tem que fazer. Por exemplo, o verde para induzir a síntese de clorofila, o azul para abrir estômatos. Às vezes tu tem lá o milho, que ele meio que deu uma tombada e depois ele se endireitou e formou aquele pescoço de ganso. Como é que aquilo ali foi que deu aquela sinalização? Bom, aquilo ali está associado à percepção da luz azul. E existem dois comprimentos de onda, que é o vermelho e o vermelho extremo, que dão essa percepção de estar mais na sombra ou não. E aí acontece que aquela tua percepção, tem um cara que tem muita experiência com cultivares, tu vê variações, aí tu fala que o material tem que ter 12 plantas na linha, e aí ficou naquela dúvida, será que a semente está boa, não está, etc. Coloca mais duas, aí o cara lá no campo, depois na hora de semear, colocou mais duas ainda, e aí era um material que tinha um potencial para ir muito bem com 10, 11, quando vê nós temos 14, 16 plantas, e é comumente a gente vê esse tipo de situação no Brasil. E aí o que acontece? Essa planta, só pela condição das variações de luminosidade gerada pelas vizinhas, já vai ter uma percepção seguinte, eu tenho que esticar mais o pescoço, porque essa relação do vermelho e vermelho extremo mudou. Toda vez, eu sempre vou ter mais vermelho do que vermelho extremo, 666 é 720 nanômetros aproximadamente, mas toda vez que eu tiver mais sombreamento, eu tenho comprimentos de onda
que eles são maiores, com menos energia. E aí acontece que essa percepção, eu posso levar isso para outro lado. Falar assim, cara, quanto mais cedo eu fechar a rua do meu cultivo de soja, melhor para o amargoso não colocar a cabeça para fora, para a buva não colocar a cabeça para fora. O que eu estou fazendo? Modificando a relação do vermelho e vermelho extremo, dando uma percepção para aquelas sementes do banco de semente que o mercado não é bom para aquelas plantas, para aqueles indivíduos naquele momento, então elas vão ficar lá no banco de sementes. Então a primeira percepção importante é o que é o estiolamento? É o comportamento que uma planta vai ter percebendo uma limitação de luminosidade, aonde ela vai fazer um investimento de aumentar a sua estatura com o objetivo de interceptar mais luz. E isso tem uma série... por exemplo, alguns anos atrás, eu tive uma experiência no Mato Grosso, mais ali para o lado do Parecis, que era uma dúvida assim da soja. Sabe aqueles ano normal de Mato Grosso? Novembro, aquela invernada, 2 semanas de chuva, aí tu vê uma soja verdinha assim, estava indo bem, mas só que o último lançamento dela sai meio amareladinho, um anzol assim. E aí nós fizemos, inclusive, alguns trabalhos bem simples, dobrando, amarrando com um barbante, colocando uma pedra e fazendo uma curvatura. E em alguns casos, só esse efeito, que é um efeito de estiolamento, não era uma planta que o produtor ia falar assim, mas isso aqui vai acamar. Não, mas simplesmente aquele comportamento. Faz algumas modificações hormonais em movimentação de açúcares que houve perdas de 2 legumes por planta. Então, hoje a gente está nesse nível de detalhe. Então, geralmente, por isso que é bom a gente criar esses caminhos e colocar essa discussão no jogo, porque às vezes tu imagina que o problema vai ser só quando a tua lavoura está acabando, mas às vezes tu já tem alguns níveis de perda por esse crescimento excessivo. E uma coisa que é importantíssimo enfatizar é o seguinte: para a planta, vamos supor, ela percebeu que ela está numa condição de relação do vermelho e vermelho extremo mais estreita e percebeu que ela está numa condição maior de sombra. O que ela vai fazer? Esticar mais o pescoço. Qual é o hormônio que vai fazer essa sinalização e definir a dominância apical? É a auxina. E para a auxina ter esse efeito, o que é interessante ser feito? Reduzir a concentração do hormônio citocinina. E aí a planta oxida o hormônio citocinina para conseguir ter esse comportamento. Mas só que a citocinina é o hormônio da juventude, a citocinina é o hormônio do pegamento de estruturas, é o hormônio da relação fonte-dreno. Então, acaba-se, em detrimento dessa condição, eu ter esse problema. Aí a gente precisa entender de maneira regional e entre as cultivares quais são as atitudes que a gente vai tomar pensando nesse problema. É interessante o que tu comenta, porque a gente olhando a campo, né, e pegando fazendo uma reflexão em cima do que tu comenta, é o que a gente observou, pelo menos principalmente no ano que eu vim para cá, que foi 2022, se eu não me engano, que a gente teve um ano com um pouco mais de invernada, vamos dizer assim, né, então teve um alongamento de ciclo praticamente de todos os cultivares, principalmente na 63 ali, e tu teve um alongamento também, um estiolamento dessas plantas, e tu via muito isso, e eu achei que estava mais ligado com um abortamento por não uso, ou por causa de doença em alguns cultivares, que tu via a canela dela muito comprida, que não segurou nem folha, ou tinha alguma coisa de folha, mas tu viu que não desenvolveu nada de flor, ou a questão de legumes. E isso que tu traz é interessante, que fazendo essa relação é realmente o que a gente via no campo, né? Entra nessa parte da teoria, tá totalmente ligado com a praia. Exato. Claro que a gente, como num ano de mais chuva, pressão de doença faz total sentido. Se eu tenho muita planta, o microclima já favorece a questão de desenvolvimento de doença. Tudo isso está no jogo. Mas essa questão da fisiologia que eu te falei, sobre o sombreamento e o comportamento, ela é bastante conhecida, então isso é verdadeiro. Ou seja, à medida que ela tiver a necessidade de definir uma dominância apical, crescer mais o ápice, para tentar buscar mais radiação, para que isso se organize fisiologicamente, ela precisa oxidar a citocinina. E aí
é o que ela tem, é o comportamento dela, mas para a gente, do ponto de vista de produção, é um tiro no pé, porque o hormônio citocinina é um hormônio de grande relevância é o hormônio da juventude, é o hormônio da sinalização de reservas, pegamento, então é muito relevante isso. E aí a gente pode começar a criar diversas costuras, mas só para não viajar tanto, mas falar só mais um pontinho, é o seguinte, cara, a gente tem um desafio absurdo que é o problema de nematóides no Brasil, não é? No nosso estado mesmo, volta e meus amigos brincam assim, cara, o Rio Grande do Sul é o único lugar que não tem nematóide, né? Porque vocês não fazem análise, né? Mas tá cheio também. Exatamente. E aí o que acontece? Por que caiu em nematóide, Geraldo? Porque se eu tenho danos em pontas de raízes, eu tenho redução na produção do hormônio citocinina, porque toda vez é lá onde é produzida a citocinina. Então, se eu tiver, aí quer dizer que o nematóide ele vai impactar também nessa relação e a planta vai ficar ainda mais vulnerável, sim, aí os problemas eles vão se somando, não é? Então esse é um ponto. Mas aí para não devagar tanto, falamos sobre a questão, como tu me perguntaste, sobre o estiolar. Beleza, sombreou, relação vermelho e vermelho extremo, toma essa atitude. Agora, a lógica da ramificação, ou como a gente diz corriqueiramente, o engalhar, não é? Essa dinâmica aí, ela está associada ao inverso. Ela está associada ao fato da expressão da citocinina ser maior, porque quem quebra a dominância apical é a citocinina. Então, por exemplo, às vezes eu falo isso no Mato Grosso, ninguém teve essa experiência, mas eu falo no Paraná, sei lá, em Pato Branco, falo aqui em Passo Fundo assim, lembra aquela vez que tu teve uma soja que deu um granizo ali no V3, V4, tu ficou na dúvida, será que eu sigo manejando, tá meio feiote, depois tu foi indo e quando vê que ela só te surpreendeu, que ela produziu ainda mais. O que aconteceu quando tem esse tipo de situação? Como é que se explica? Porque quando eu gero algum tipo de dano no ápice, eu reduzo a concentração de auxina, porque é ali onde é produzido, não é? Então, o que eu fiz? Eu fiz o inverso do estiolamento. Eu fiz uma redução do hormônio auxina e aumentei a relação de citocinina. E aí eu tenho este efeito de ramificação. Então, aí já nos sinaliza que essa é uma estratégia relevante para pensar para a cultura da soja e ver aí os caminhos, não é? Nem tudo serve em tudo que é lugar, a gente precisa, vamos conversar bastante sobre essas dinâmicas, mas aí a gente já separou 2 pontos importantíssimos. Estiolou, reduziu a citocinina e aumentou a auxina. Ramificou, houve uma expressão superior da citocinina, e aí está essa diferença. Comentou que a citocinina está muito ligada também com a questão de desenvolvimento de reservas da planta, tanto quanto a questão de pegamento e também a parte de engalhamento. Eu vou chamar de engalhamento, que é o mais corriqueiro do pessoal falar, mas que está ligado mais ao engalhamento. Então, muitas vezes, tu tem a possibilidade, talvez isso até a gente veja em alguns cultivares, e daí é interessante trazer que não é todos, né? Mas alguns cultivares que tem, mas essa questão de conseguir desenvolver um pouco mais disso e que explica um pouco como certos cultivares se comportam, né? Tipo, tu traz um da Bahia, se comporta totalmente diferente no Mato Grosso. Aqui ele tem hábito de crescimento praticamente monoástico, enquanto na Bahia engalha muito, né? Então tem essa relação e a gente consegue realmente ver a diferença que acaba causando isso nas plantas de forma como um todo, vamos dizer assim. Mas essa parte tudo é um equilíbrio no final das contas, né? É entre a auxina e a citocinina, é isso? Exato. Nesse caso específico da soja, temos essa dinâmica. Porque aí tem um amigo por exemplo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, ou lá de Brasília, que lida com trigo, e fala, cara, mas eu para reduzir o porte do trigo, eu uso lá o Trinexa paquetil, eu estou inibindo a síntese da giberelina. É essa parte. Mas o amigo da Bahia, o amigo do Mato Grosso fala, não, mas eu, para ir manejando o porte do algodão, eu uso lá o cloreto de mepiquate e a funcionalidade também é
inibir a síntese da giberelina. Então, dependendo da cultura, a forma da estratégia do manejo, vão existir algumas variações. No caso da soja, vou te dar exemplos. Eu trabalho com isso há uns 15 anos, então eu já testei de tudo, cara. Desde benzedura, roçada de soja, lactofen, 2,4-D, fomesafen, hormônio isolado, hormônio sintético isolado, 3 hormônios, extratos, etc. E tudo sempre vai para o mesmo caminho. Pô, mas Geraldo, tu testou roçada? Sim. Uma época eu estava em Uberaba, alguns anos atrás, e um grupo de produtores estava lá com uma roçadeira de 6 linhas, e eu já liguei para o meu orientado de doutorado na época, para o William, eu falei, cara, vamos colocar mais um tratamento no teu experimento. Aí ele fez, claro que não foi com uma roçadeira, não precisava, fizemos com uma máquina de cortar grama e com nylon. Aí cortou os ponteiros e teve a sua resposta. O lactofen, ele gera um efeito de gerar um dano no ápice, reduz a concentração de auxina. Só que hoje as cultivares mais modernas, elas não aguentam e as condições ambientais não estão entregando. Depois eu posso te falar de alguns resultados que a gente tem dentro dessa linha. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar na mesa, essa é uma percepção que eu tenho, que eu estou desenvolvendo, assim, desenvolvi já, mas que ela é mais recente, coisa de 3 anos, que é o seguinte: eu testo produto nessas linhas de influenciar a arquitetura há uns 15 anos. Aí eu testo algum determinado produto e aí tô numa região assim, Geraldo, que foi fantástico, cara. Eu tô, sei lá, em Pontes Lacerda, no Mato Grosso, e a soja está crescendo um horror, e eu fiz essa ação aqui, foi fantástica. Aí tu faz a mesma coisa em Rondonópolis e vai dizer que, mas não é bem assim, o produto é bom, não é? Como é que funciona? Aí eu comecei a ver que a gente precisava entender dos produtos, obviamente, tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona, mas entender em quem eu estou jogando, ou seja, que planta é essa que está recebendo. E aí, o que eu passei a fazer? E isso clareou assim a minha visão como um todo, me deu um salto bem razoável, que eu fiz uma classificação da arquitetura da soja, que eu chamo de tipificação da arquitetura. Como existe para o feijão, etc., eu fiz essa tipificação nesse formato que eu uso, que são 3 tipos de soja. E aí, eu falo isso, cara, pode ser o gerente de um grupo, mais técnico, menos técnico, um produtor, todo mundo entende. Basicamente o seguinte, o que eu chamo de soja tipo 1? Uma soja tipo 1 é uma soja que tem um excelente potencial de ramificação no terço inferior. Às vezes eu posso pegar um material que entre o terceiro e o quinto nó, às vezes saem ali 2, 4 ramos que definem mais de 30% da produção sai daquele ponto. É uma soja que tem um potencial grande de ramificação, mas ela tem mais uma coisa, a soja tipo 1. Ela tem a haste firme, ou seja, ela tem uma haste principal que não tem o potencial do que a gente chama de prostrar, não é? De se dobrar e se acomodar sobre outra planta. Imagina uma soja que ela é boa de ramificação no terço inferior e tu segura essa soja na horizontal no início do enchimento de grão e ela fica reta, certo? Essa é uma soja tipo 1. Agora, se tu pegar, por exemplo, uma soja tipo 2, ela pode ter, sim, o mesmo potencial de ramificação altíssimo lá no terço inferior, mas ela tem uma haste com um potencial grande de prostrar. É aquela soja mais molengona. É aquela soja que tu segura no reprodutivo e do meio para frente ela vai, dobrar, não é? E aí, se eu entendo isso, eu já dei um baita salto. O terceiro grupo de soja qual é então, Geraldo? É a monohaste clássica. Às vezes eu pegar uma soja de 20 nós férteis e eu vou avaliando a produção por nó e é 5%, assim, é tudo muito homogêneo. Claro, e tu conhece soja e tu sabe bem que às vezes nos surpreende, porque às vezes a gente pega uma soja e fala assim, cara, essa soja é monohaste, eu trabalho aqui na região há
anos com ela, está aqui há 6 anos aqui sendo uma das mais importantes para mim, eu planto há 45, 50 e ela é assim. Aí a gente pega e faz um experimento e coloca ela a 72 centímetros. Aí ela vira outra coisa. Então, é importante entender essa dinâmica. E uma coisa assim, então é bem simplão. Soja tipo 1 ramifica bem embaixo, mas tem uma haste principal firme, não tem um potencial de prostrar. Soja tipo 2 tem um potencial de ramificação importante que vale a pena ser estimulado, mas a sua haste principal, ela tem esse potencial grande de prostrar. A velha soja molengona. E a soja tipo 3 é a monohaste, com uma produção muito homogênea. Aí que já começam a aparecer as diferenças. Porque se tu pegar uma soja tipo 1, e aí tu vai falar assim, tá, mas quer dizer que se eu pegar cultivar X, e eu tenho exemplos, se eu pego, por exemplo, o Olimpo mesmo, se eu pegar o Olimpo na BR-163, para mim ela é uma soja tipo 2. Por mais que ela ramifique, ela tem um potencial de prostrar, ela é uma soja mais mole. Se eu pego a mesma Olimpo e eu vou na região de Jataí, na região de Rio Verde, no Goiás, ela tem uma haste muito mais firme, e lá ela é tipo 1. Então não é que a soja, que a cultivar, que o genótipo, ele é assim. Ele se comporta assim no ambiente de produção, que vai variar por luminosidade, época de semeadura, disponibilidade de água, nutrientes que aumentam muito o vigor, como disponibilidade maior ou menor de matéria orgânica, fósforo. Então esses fatores são os principais dentro dessa dinâmica. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha o mesmo produto. Aí eu vou fazer lá em Rio Verde com uma soja tipo 1. O que eu percebi? Cara, vale a pena fazer uma ação mais antecipada possível, V3, certo? Porque dali para frente eu estimular essa planta vai valer muito a pena. Aí no passado isso não era dito dessa forma. No passado se falava o seguinte: quando é que vale a pena estimular fisiologicamente a arquitetura de uma planta de soja? Se falava o seguinte, depois que os entrenós começarem a estilingar. Como? Bom, quer dizer que num V5, V6 eles são mais curtinhos porque está colocando raiz. Aí depois que ela virou a chave e agora já está com uma raiz razoavelmente desenvolvida, ela começou a pagar conta da parte aérea, já competir com outras vizinhas e esticar o pescoço. Aí se falava isso, mas só que a soja, por exemplo, se eu pegasse no passado um material que eu trabalhei bastante aqui, sei lá, cultivar ativa no Rio Grande do Sul, cara, tu olhava o terço inferior, te dava um potencial de produção de 15% vinha do terço inferior. Hoje, se eu pegar outros materiais, e a grande maioria pelo Brasil, dos mais variados, posso citar aí no Mato Grosso 2379, posso citar aqui no Sul Zeus. Cara, a gente chega a ter assim 45% da produção oriunda da ramificação do terço inferior. Então, mesmo que eu tenha uma soja em V3 com pouquíssima área foliar, não é o momento para dizer para ela acelerar, exatamente. Só aí vamos separar. Mas e se a soja é tipo 2, Geraldo? Se a soja ela é tipo 2, eu até posso e devo, dependendo do potencial, do quanto esse material está entregando, quanto que vale a pena investir, fazer essa ação de estímulo lá embaixo. Só que ela tem uma dor, que esse produtor tem uma dor e ele entende bem, que é aquele tipo de soja que tu caminha na lavoura no enchimento e ela meio que amarra pela barriga. É aquela soja que ela lá em cima que ela cresce mais. E aí eu tive a primeira experiência assim, quando isso me deu um estalo assim, que eu tinha que estudar mais isso, foi com uma soja que quase não, eu não vejo mais tanto, ainda tem, ali um pouquinho do oeste do Paraná, Paraguai, MS, que é o 6210.
Então, o 6210 era um material lá com a sua excelente rusticidade, o seu potencial, mas essa característica de crescedor do meio para cima. E eu sempre, em aula, em prova de fisiologia, fazia uma pergunta para os alunos, assim, geralmente quando era já na parte de hormônios. Por que a soja indeterminada ela tem os folíolos menores no terço superior, não é? Porque se eu pego na Bahia um 8344, no sul uma ativa, eu vou ter os folíolos do mesmo tamanho. Ela é determinada, floresceu, travou o crescimento. Mas a soja indeterminada, ela tem uma particularidade, que é, ela começou esse crescimento aqui e já tem flor e fruto no meio, e ela vai ter que dividir dinheiro. É uma relação de fonte e dreno. E aí eu comecei a pensar, será que não vale a pena, nos materiais tipo 2, no período reprodutivo, entrando em fase de R, não é? Então eu tendo ali os 4 nó maduros, já do ponteiro eu tendo lá uma flor aberta, será que não vale a pena eu estimular o dreno aqui? Então aquele mesmo produto que eu aplicava no V3, eu passei nesses materiais a aplicar em R2. E aí o que passou a acontecer? Aquela soja que tinha o entrenó mais longo, ela começava a mandar mais açúcar para a flor, mais açúcar para estruturas reprodutivas, e o comprimento do entrenó diminuía. Então, quando eu fiz essa separação, e aí, claro, se é uma soja tipo 3, que não tem ramificação monohaste clássica, eu posso até estimular essa planta a pegar, fazer o que a gente chama de frutificação efetiva, não é? Transformar flor em fruto, que é um baita negócio. 75% do rendimento se define tendo legume, então é transformar flor em fruto, show de bola. Mas eu não, nesse material, nesse ambiente específico que ela está, não tem nenhuma ramificação extrema, não tem nenhum momento que eu tenho que dar uma forçada mais agressiva. Então, cara, depois que eu fiz essa classificação, aí eu fico muito tranquilo. Tu me leva numa lavoura, tu não fala nem as que soja é. Fala, cara, Geraldo, eu preciso que tu me dê aqui algumas recomendações voltadas para manejo de arquitetura. Aí, claro, eu preciso olhar essa soja no início do enchimento de grãos. Não dá para ser mais cedo. Eu preciso entender esse material, o que ele vira efetivamente. E aí, conversando com o colega da região, que tem as percepções mais de condição ambiental particulares, mesoclima, microclima, e a gente chega num denominador comum, e aí se criam essas estratégias. Aí a gente passa a ser muito mais assertivo. Porque tu imagina, se eu tenho uma soja que é molengona, e aí tudo que é trabalho que a gente já fez de influência sobre a arquitetura, eles têm influência por 3 entrenós para cima, 3 entrenós para baixo, mas os de baixo é mais uma influência voltada à fisiologia, ao pegamento, já cresceu, já está definido, né? Mas dali para cima, sim. Então, às vezes eu faço um produto lá no V3, ele foi até o V6 e acabou, ele já não tem mais nenhum efeito dali para frente. Então, eu preciso entender que quando eu criar esse diagnóstico, eu vou ser mais assertivo. Essa é a ideia. Eu nunca tinha ouvido essa parte mais específica que tu tá comentando, principalmente mais pro final, né? Tipo a soja tipo 2 que tu comentou, a possibilidade de tu diminuir os entrenós, o tamanho dos entrenós no futuro desenvolvimento e garantir maior pegamento, que muitas vezes é o que mais a gente precisava, pelo menos aqui no Mato Grosso, né? Porque muitas vezes o que a gente acaba olhando? Claro que cada ano varia, e a radiação ela vai estar ligada com as invernadas que dá, né? Então, querendo ou não, isso vai pegar, vai desenvolver mais, menos, vai ter a parte da temperatura também, que acaba trabalhando, ajudando a estender o ciclo ou diminuir, que daí vai ter o efeito também da luminosidade por mais ou menos tempo. Mas essa parte que tu traz em regiões que mais ao norte, vamos dizer assim, regiões mais baixas de altitude, a gente sabe que tem geralmente um problema maior nessa parte de estiolamento, né, dos cultivares.
E está muito ligado com a radiação, claro, porque está mais perto do... agora me fugiu o nome da linha do Equador. E além disso, também tu vai ter... Geralmente diminui muito a quantidade de população, comparado, vamos dizer, ao que é o sul do Mato Grosso, né? E quando a gente para pensar, muitas vezes isso pode estar dando muito bom, né? Porque tá dando bom teto produtivo, com menor gasto, porém, muitas vezes a gente estaria ali com um potencial produtivo maior, que poderia estar utilizando mais indivíduos por hectare, e a gente não está utilizando porque limita a produtividade pela altura que ele tem. Então, alguns manejos que nem tu comentou, né? Claro que cada caso é um caso, precisa um especialista para explicar, que nem o senhor, né? Às vezes tem a possibilidade de trazer estratégias que te possibilitam trabalhar com uma maior quantidade de plantas para ter um desenvolvimento melhor, porque muitas vezes lá para o Nortão a gente vê o pessoal querendo colocar 1 metro e manter a mesma quantidade de plantas por linha, e diminuiu muito a quantidade de plantas por hectare, no caso, né? Porque tu diminui pela metade a população, ou em 80 centímetros, alguns fazendo isso também. Porém, se um ano deu um ótimo resultado, porque tinha estourado doença, e nos outros a gente vê que não deu muito bom resultado, né? Pelo menos os campos que eu acompanhei que foi feito isso. Então, essa parte que tu traz de entender a fisiologia da planta para um formato que pode realmente auxiliar o todo, é algo realmente inovador, vamos dizer assim, que eu ainda não conhecia, e acredito que a maior parte do pessoal do Mato Grosso, Brasil inteiro, não conhece ainda como um potencial. Exato, claro, a gente tem o ônus e o bônus de fazer coisas novas, não é? Porque sempre tem essa discussão, mas será que faz todo esse sentido? Mas eu vejo que faz, porque a gente já tem a experiência assim de colocar isso em prática, e eu fico muito contente também, cara, é que quando eu vou explicar, o cara de campo, ele sempre entende. O cara de campo, ele já viu que vale a pena muito aquele estímulo da ramificação no terço inferior, todavia tem o problema da planta do meio para frente, não é? E aí tu me fez pensar uma coisa, cara, importantíssima, que é o seguinte: esse ano a gente tem os ensaios em rede do Fisiologia no Campo. Esse ano nós fizemos só em 3 locais, porque esse era nos ensaios que dá trabalhosos, assim, que é colocar um sombrite na lavoura, e isso foi feito na Bahia, isso foi feito aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e na Bahia foi no LEM, e foi feito também no Paraguai, com nossos amigos da Delta Consultoria. E aí, cara, tanto do Rio Grande do Sul quanto da Bahia, o sombrite aumentou a produção por causa das situações de restrição hídrica. Acabou que ajudou. Aí não era o nosso foco, né? Qual é a ideia? É colocar um sombrite entre R2 e R4, reduzir entre pleno florescimento e canivete, reduzir 40% da radiação e fazer alguns manejos para ver o que isso ajudaria. Não é manejos com aplicações foliares. E o do Paraguai ele foi muito bem, porque o ambiente favoreceu o processo. E assim, só para ter uma ideia, cara, do R2 ao R4, tirando 40% da radiação, houve uma perda de produtividade de 12,8 sacas por hectare. E aí nós tínhamos a situação do sombreamento, e nós tínhamos a situação de aplicar alguns produtos, assim como se tu tivesse aquela percepção, vai começar uma invernada, vamos ter uma janela agora, vamos aplicar alguma coisa. E aí fazia uma aplicação uma semana antes e depois colocava o sombrite e depois ali avaliamos. Claro que não tem nenhum produto que vai entregar quase 13 sacas de soja dessa perda, mas nós tivemos ali faixas de 2,5 a 13,2 de incremento. E no projeto Fisiologia no Campo a gente avalia o retorno econômico, porque não adianta só eu pegar e te falar que deu 3 sacas, mas quanto é que custa esse negócio aí e quanto que sobra, não é? Então eu falo assim, cara, vai gastar R$50 só para tirar o equipamento e pulverizar. Beleza, o teu produto custa quanto? Mais X. Agora, o que sobra dali para frente? É isso que a gente tem a responsabilidade de entregar para o produtor. E tivemos coisas interessantes, sabe? Então eu vejo que
esse é outra coisa que recai sobre essa percepção assim de ambiente. O que eu sei, grosseiramente falando? Se eu chegar numa lavoura tua e tu falar assim, cara, vamos dar uma olhada nessa lavoura, me fala sobre a arquitetura dela. Aí eu te peço, nós vamos ter que rodar nas fases de início do enchimento de grão. Ah, mas Geraldo, daí já foi o boi com a corda. Já foi para essa safra, mas o nosso objetivo é entender e todo ano ir aprendendo. O que nós sabemos? Sojas que têm mais de 100 centímetros nessa face, nesse estágio fenológico, que ela já definiu a estatura, a chegada de luz e produto é absurdamente limitada. Quando eu arranco essas plantas e tendo folha ainda no terço inferior, que eu posso perder por calor, por sanidade, mas aí eu olho assim, camadas de folha, eu percebo que quando tem mais do que 5 camadas de folha, tem muito funcionário para pouco espaço. E a terceira coisa que é matadora é a canela, como tu falou, cara. Assim, só tem 2 nós que não podem sair dinheiro, ou não obrigatoriamente não tem que sair dinheiro, que é a cotiledonária e a unifoliolada. E muitas vezes tem saído e escala ramificação importante também. Sim, cara. A gente faz uma avaliação e vale a pena dividir, isso é novo também, cara. E eu aprendi muito isso no Mato Grosso, de rodar com a turma, rodar a área para falar sobre soja e milho, mas tá com gente que lida com algodão. E o cara fala que se eu fizer um malation, se esfriar, se ficar muito quente, se tiver alguma adversidade, a planta de algodão ela conta essa história, ou seja, aí tu vê as posições, isso é muito usual. E eu, nos últimos 3 anos, eu trouxe essa ideia para a soja. Então, nos meus trabalhos de consultoria e de pesquisa, eu arranco 50 plantas aleatórias no talhão e vou contando essas estruturas e dizendo assim, no cotiledonar tivemos 2 legumes que viraram 6 grãos, que representaram X% da produção. Não é? Então, por exemplo, eu tive 2379 em Rondonópolis, nessa última safra, que a cotiledonária e unifoliolada representaram quase 5% da produção, ou seja, e aí é uma coisa importante a discutir, como é que começa isso? Aí às vezes o cara fala assim, não, porque a minha semente é muito boa, certo? Claro que o vigor vai influenciar, mas o que aconteceu aí fisiologicamente foi o seguinte, ela colocou a cabeça para fora e estava muito quente. E ela fez a seguinte leitura, minha vida não vai ser esse mar de rosa que eu imaginava. Então eu já vou ter que perpetuar e tentar perpetuar a minha espécie e começar a ramificar na cotiledonar, na unifoliolada. E aí, claro, se eu tenho potencial de espaço, se eu tenho vigor, se eu tenho nutrição e se eu tenho luz, aquilo pode virar ramos produtivos, mas às vezes viram uns cadarços, assim, não virem nada, não é? Mas a percepção inicial e quem fez isso foi o hormônio etileno. Então ela colocou a cabeça para fora, e é ali que também está nesse jogo. E a gente vai contando toda essa história, onde que vale mais a pena estimular, o reflexo negativo às vezes de uma pegadinha de herbicida, o reflexo negativo às vezes de um triazol quente em uma condição mais agressiva, e lá o final, que é o começar a não ter caixa para pagar a conta do ponteiro. Potássio, magnésio, boro, nematóide, fluxo de água. Então tudo isso está nesse grande jogo, não é? Que foi um pouco... Eu só ia comentar que foi um pouco que a gente viu esse ano, né? Esse ano ela se armou no início ali, por causa que nem tu comentou, ela, vou ter que me mexer. Daí o clima alinhou, ficou super bom para o desenvolvimento, ela cresceu, desenvolveu, colocou a caixa, chegou na finaleira ali e começou a amarelar os ponteiros, porque daí faltou boy. Exatamente. Esse ano me surpreendeu no Mato Grosso que eu não peguei os efeitos de triazol tão visuais, certo? Claro que isso é uma coisa importante, nós temos também o potencial de geração de fito em ambientes mais úmidos, isso ocorre, mas claro que nas condições mais quentes sempre é mais severo, mas o efeito do glifosato entre o terceiro e o quinto nó, sexto, batatas. Todos os locais que nós fizemos trabalho apareceu. Agora os dos triazóis já não. Agora para o Rio Grande do Sul e para os locais
que a condição ambiental foi mais difícil, aí isso ficou claro. Então, cara, nessa primeira percepção, assim, é importante a gente retornar para entregar para a turma essa ideia. Eu preciso entender se a minha soja tem limitações. Beleza, como é que eu vejo? A partir da R5.1, olha estatura, não passar de 100 centímetros, olha, arranca essa planta e vira ela de cabeça para baixo, tu vê que as folhas se agrupam. Grupos de folhas do que mais do que 5 é muito funcionário para pouco espaço, são IAFs mais altos. Terceira coisa, só podemos ter 2 nós sem fertilidade. Apareceu um terceiro, esse terceiro está fazendo a gente perder 5 sacas aí por hectare, esse nó sem fertilidade. Então eu entendi, se dessas 2 coisas, cara, dessas 3 coisas, 2 delas são positivas, tu deu o check na lista ali, falou, cara, esse aqui tá ruim, tenho uma planta crescedora. Aí o que eu preciso ver? Primeiro, o tipo de soja que ela é, se ela é do grupo 1, se vale a pena o estímulo, mais lá embaixo ela tem a haste firme, se ela tem esse nível de ramificação, mas ela tem um potencial de prostrar, ou se ela é mais monohaste. Eu tenho algumas respostas interessantes ao longo dessa caminhada, mas todo ano é um ano e os materiais mudam em escala, então isso é vivo, que são muito rápidos, que são os trabalhos voltados para o espaçamento, não é? Então, assim, eu tenho a minha empolgação como fisiologista dos espaçamentos maiores para a chegada de luz e produto, mas eu preciso ter alguns cuidados, certo? Um cuidado, por exemplo, às vezes eu entro numa lavoura, no cerrado, eu tenho uma foto assim de Ipiranga do Norte, cara. Soja em V3. Aí, uma coisa é tu ter uma soja em V3 com espaçamento maior, sem cobertura, aquecendo aquele solo numa escala maior e gerando um efeito sobre a fisiologia, até de impactos negativos sobre a nodulação. Então, quando eu tenho um sistema mais alinhado, com cobertura, etc., aí já é uma vantagem. Outra coisa importante que alguns colegas enfatizam, o Paulo Assunção já me relatou isso também no Mato Grosso em uma ocasião, que é os trabalhos que ele fez voltados a ter problema de respingo e isso impactar do ponto de vista de aporte. Não é o aspecto sanitário também. A gente sabe que tem uma complexidade maior, toda essa questão, mas isso também está envolvido, não é? Então são pontos que eu tenho um pé atrás assim em alguns casos, mas eu te confesso que eu não conheço nenhum produtor do Brasil que aumentou o espaçamento e voltou atrás. Eu já conheci diversos produtores no Brasil que reduziram o espaçamento e voltaram atrás. E voltaram atrás. Então, se tu está em ambientes que tu percebe a limitação da radiação, nós já podemos pensar em estratégias dentro desse contexto de aumentar o espaçamento, mas nunca nesses meus trabalhos assim, tá, aí eu percebo, eu rodo uma lavoura contigo e percebo o seguinte, soja grande, né, cara, 1,20 m e tal, olha, 6 camadas de folha, canelão, aí o cara caminha na lavoura e a lavoura trama do joelho para baixo, sabe? Cara, essa soja está pedindo espaço. Mas, de maneira geral, eu posso até recomendar o aumento do espaçamento se o produtor está aberto a essa percepção, mas num primeiro momento eu não reduzo a população. Eu sigo com a mesma população e aumento o espaço. No outro ano, voltamos, porque essa avaliação, e esse é o meu sonho assim com esse trabalho que a gente faz dentro do Fisiologia no Campo, é que a gente tem que trazer essas métricas por dia a dia, tem que ser uma coisa normal. Da mesma forma que tu desceu da caminhonete e entrou no talhão, Paty, como é que tá aqui? Vamos ter que fazer mais uma para percevejo? Como é que tá? Cara, a gente tem que ter o hábito de olhar para nódulo, a gente tem que ter o hábito para entender se a planta está crescendo em demasia ou não, e olhar para a fisiologia também, não é? Então, eu vejo que dentro desse contexto, aí eu aumentei o espaçamento. Não ficou bom, não podemos agora ir para um caminho, vamos dar uma ralhada, vamos entender. E aí sim, que quando a gente trabalha com
dando condição ambiental para a planta, porque tu imagina só, vamos fazer, só para ter uma ideia, cara, nessa safra, nos ensaios em rede do Fisiologia no Campo, temos diversos locais no Brasil, Mato Grosso, temos Bahia, temos no Paraguai, enfim, tem experimento acontecendo agora em Roraima. Então tem em diversos, a gente junta todos esses dados, avalia a resposta econômica, avalia também a questão do retorno econômico e outra coisa crucial para o produtor e para a gente. Eu preciso entender a mistura de tanque. Porque não adianta eu pegar e te recomendar um negócio que entrega produção, que te dá retorno econômico, mas vai te dar uma dor de cabeça se tu misturar com isso, com aquilo, não é? E aí, por isso, esse é o nosso foco, é esse triângulo. Então, para ter uma ideia, nessa última safra, 24-25, nós temos manejos de arquitetura entregando limpo para o produtor de 600 a 700 reais por hectare, certo? E não é um trabalhinho assim, eu fiz só em Passo Fundo, não. A média figura sempre entre 10 a 15 locais, porque depende do ensaio, certo? Alguns a turma faz em maior escala, porque eu tenho lá, eu ofereço X experimentos. Aí amigo, o que tu acha? Quer fazer algum desses? Se tu fizer, tu tem acesso a todos os resultados do Brasil e do Paraguai. Vamos fazer assim, assado? E a gente cria essa rede. E aí a gente cresce num tempo mais curto, né, de informação. Eu ia comentar ainda mais agora que a gente tem uma quantidade muito grande de cultivares novos entrando todo ano, com um ciclo de vida, vamos dizer, desses cultivares menores durante o desenvolvimento, então muitas vezes não dá tempo da gente entender qual cultivar como ele se comporta, na verdade. Porque eu trabalho numa sementeira, né? Então, por exemplo, agora saem os cultivares, são apresentados para nós, a gente vai ver esse cultivar lá na Lagoa da Confusão, primeira vez em agosto, e daí depois vai trazer para cá e vai ver eles novamente só lá em dezembro, que vai pegar o reprodutivo já, para a gente ter uma ideia melhor, já com alguma questão de comparativo, né? Porque quem tem, claro, mais informações, talvez olhou mais esse cultivar, é o pessoal que é das obtentoras que desenvolveram a genética, né? Mas quem está no campo primeira vez geralmente é o sementeiro, né? E depois do sementeiro ele vai para o produtor, ou até o pessoal de pesquisa geralmente é colocado também dentro do primeiro ano, mas é muito rápido, é muito cultivar para tu entender como o todo, né? Então alguns passos que tu comenta, eu já anotei uns quantos aqui para me utilizar também, porque facilita tu colocar dentro de uma classificação que vai te auxiliar a tirar uma conclusão de como tu vai utilizar isso, né? Então isso é muito importante, até mesmo para a gente ter uma tomada de decisão mais rápida e mais assertiva, né, professor? Exato. E esse sempre foi o nosso desafio, que era o seguinte, claro que nós pegamos no passado situações onde esse processo era mais lento, mas sempre chega uma hora que o material saía, que aí, de novo, e como é que nós vamos fazer? Aí eu pensei na ideia, e aí ela passou a ser assertiva, que é o seguinte, cara, eu vou colocar uma lupa não na cultivar, eu vou colocar uma lupa na espécie soja. Então, quando eu te convido a olhar assim, vamos olhar a estatura, vamos olhar a camada de folha, vamos olhar a canela e vamos olhar o tipo da arquitetura nesse ambiente, tu tá olhando para soja, não é? Aí vai te dar uma facilidade. E a gente começa, depois que a gente pega o hábito de todo ano, o material chegou para ti, tu olha, fez essa classificação, claro que vão existir situações que tu vai te surpreender, como tu já sabe na prática, que tem locais que tu viu, ela é de um jeito, no produtor X é assim, não é? Eu tô indo, tô lá no Parecis, indo para Rondônia, e tudo que é soja que está mais próximo da estrada, é soja que está em área que tem mais argila, é uma dinâmica. O que tiver mais próximo dos rios e tiver mais areia, já é outro batidão. Então, observa que à medida que tu começa a entender isso, vai ser assertivo para ti e vai ser assertivo para o produtor e para o cara que está lá no campo manejando, que é o seguinte, agrupar os materiais. Não adianta eu ter no mesmo talhão, cara, soja tipo 1, tipo 2, tipo 3.
Aí vem o cara da empresa X lá de foliar e fala, ó, coloca o produto tal que tem uma pesquisa aqui que mostra aqui que pode ser um trabalho muito sério, mas que mostra que deu resposta. Mas só que aí talvez daqueles materiais, um vai responder muito bem, o outro não vai dar nada, o outro meia boca. Então, por isso que passou a ser muito assertivo esse tipo de estratégia. Uma questão até para nós e para os finalmente, professor, que eu achei interessante e gostaria que tu falasse um pouco mais, né? A gente entendeu o complexo geral, questão de engalhamento, de também estiramento das plantas, o que a gente pode observar e como podemos trabalhar, mas tu comentou uma coisa que me chamou a atenção, que vamos pegar todo o cerrado, já ninguém escapa, é o nematóide. Tu comentou sobre o nematóide, a gente sabe que, querendo ou não, cultivar ou os cultivares mais plantados hoje em dia, principalmente aqui no Cerrado, são cultivares que não têm uma resistência varietal, não, mano. Enfim, genética à questão dos nematóides. E é uma preocupação minha, pelo menos, disso aí, o que vai virar nos próximos anos, que a gente está vendo todo ano aumentar muito as áreas e manchas de nematóide. Qual manejo a gente pode fazer, o que a gente pode esperar desse grande ataque de nematóide nessa soja, que geralmente é tipo 2, para não falar qual que é, mas todo mundo sabe. Mas o que a gente pode esperar caso quando ocorre esse ataque? Uma coisa a gente vê, né? Tu passa assim aquelas manchas, a soja é 30 centímetros mais baixa. O que a gente pode esperar e tentar trabalhar com esse manejo nessa soja? Certo. Aí tem todo a gente abre muita trincheira, e no Mato Grosso, por exemplo, nessa safra 24-25, nós abrimos 12 trincheiras, avaliando química, física e biologia de solo. Eu não sou especialista nem em química de solo, nem em física, nem em biologia, mas eu preciso me municiar dessas informações para ver o seguinte, cara, qual é que é o melhor ambiente para a raiz se desenvolver? E aí a gente tem já números e consegue perceber o que é esse caminho. E aí uma coisa que eu não tinha como fugir é, cara, eu preciso fazer coleta para avaliar nematóide, porque se eu não fizer isso, eu posso melhorar, reduzir um gradiente de cálcio e fósforo em superfície, posso recomendar uma movimentação, porque de 6 a 12 eu tenho um pico de compactação muito severo, podemos criar estratégias para melhorar determinados organismos, para melhorar a vida de solo ali do 0 a 10, mas se eu não olhar para o nematóide eu tenho um problemão. Para a fisiologia vegetal, o que esse organismo ele gera na planta? Bom, um dos primeiros aspectos relevantes é que toda vez que ele gera dano e a planta ter que responder a esse dano, ela tem que aumentar o seu custo, não é? Então a sua taxa respiratória aumentou. Então essa é a primeira coisa que vai acontecer com essa planta. Então ela é uma planta que aumentou o custo. O que importa, Geraldo? Bom, se o lucro bruto é a fotossíntese e o custo é a respiração, e se for C3 a fotorrespiração, quer dizer que eu estou fazendo com que sobre menos dinheiro para ela colocar mais flor, para encher um grão, para colocar um legume, não é? Então tudo isso vai ser impactado. A outra coisa seríssima, que a gente paga um preço muito grande, são os problemas naturais de compactação, que são muito sérios, não é? Eu tenho o resultado da última safra do Mato Grosso, desses 12 locais, que se ficasse 10 dias sem água, no início do enchimento de grão da soja, ou até no início, num grão leitoso no milho, certo? E eu precisasse no número médio aí 7 milímetros de água para pagar a conta do dia, e se eu usasse a metade dessa água que está no solo, eu precisaria ter raízes a em torno de 75, 76 centímetros. E eu não vejo isso, a gente vê um palmo e uns quebrados, né? Então, o fluxo de água natural ele já é um problemão. Quando eu tenho esse bicho, esse organismo agindo, o fluxo de água ele ainda fica mais limitado nessa planta. Então, tu observa que a taxa respiratória aumentou, que o fluxo de água diminuiu na planta, e aí se ela bebe menos água, ela bebe menos nutrientes. Acontece que nós temos os efeitos hormonais, e o grande hormônio que se tiver tudo alinhado, e aí quando vê dar um pico de calor,
Se está tudo alinhado e tu entrou com um triazol mais quente, numa temperatura mais... Aí sempre quem vai mais alta, quem vai brigar com o etileno, sempre vai ser o hormônio citocinina, para acalmar os ânimos desse organismo. E aí tu tem uma planta mais debilitada, não é? Por exemplo, no sul, cara, eu nunca tinha... Eu atendo, assim, problemas de nematóide, problemas de granizo, há anos pelo Brasil. O cara me manda uma mensagem, me liga: Geraldo, deu pedra aqui no Paraná, o que nós vamos fazer? Ó, a foto tá assim e tudo mais. Este ano, aqui no Rio Grande do Sul, no município de Sarandi, ali próximo do Natal, cara, foi a primeira vez que eu vi planta granizada morrer assim 1 semana e pouco depois. E o problema era podridão de raízes e nematóide, certo? O granizo que empurrou elas para a cova, mas a vulnerabilidade dessas plantas estavam dentro desse contexto. Então eu preciso entender que organismo eu tenho para criar uma estratégia voltada às plantas que eu preciso colocar e organizar nesse sistema, ver a questão de vida. E aí tem um detalhe: tu vê que a gente começou a falar de arquitetura, já criou umas relações hormonais, já estamos lá na raiz. Mas um ponto importante, que eu sou muito entusiasta, existe uma análise, o pessoal do Laborsolo ele é referência nisso, que é chamada Soil Food Web, cadeia alimentar de solo. Eu uso muito essa análise ultimamente. Ela é uma análise que a gente coleta de 0 a 10, e eu gosto, eu não uso até a referência do próprio laboratório mais. Eu uso a ideia, eu coletar na lavoura e coletar uma área de mata, uma área de cerrado, para aquela ser a minha referência. E aí eu vejo assim, o que tem de nematóide benéfico? O que tem de fungo benéfico, de bactéria benéfica? Que é esse direcionamento. Que não adianta a gente ficar no foco só de colocar produto para controlar o nematóide, mas sim colocar mais plantas, mas também aumentar outros bichos para gerar um equilíbrio de competição entre eles ali, não é? Porque tem locais pelo Brasil de pessoas que são referências em uso de plantas de cobertura, que às vezes tu faz uma avaliação de nematóide ali e tem mais do que áreas que são absurdamente problemáticas, mas tem uma organização dentro desse sistema como um todo, né? E para não perder a costura da arquitetura, enfatizar uma coisa importante, que o grande hormônio do estímulo da ramificação, não é como a gente diz do campo do engalhamento, esse estímulo se dá em escala pelo hormônio citocinina. E uma coisa importante, toda vez que a planta tiver mais do hormônio e eu aplicar, mais responde, certo? E aí é uma coisa relevante. Então eu tenho esse exemplo também com alguns minerais, os macronutrientes. Eu vou aplicar potássio para melhorar o enchimento de grãos. É uma miséria de potássio para um macronutriente, não tem milagre. Mas eu tenho respostas fantásticas, sou muito entusiasta. Mas o que eu observo? Que quanto mais eu tenho no solo, são essas lavouras que vale a pena aplicar na folha. Não é aquela lavourinha pobre que tu vai colocar na folha e vai fazer um milagre. Ele estimula a buscar mais ainda, né? Não a simplesmente suprir a necessidade nutricional. Na verdade, ele estimula a buscar mais, né? A raiz trazer mais para a planta. Exato, buscar e realocar dentro da planta. Então, esses são pontos que a gente tem que olhar. E aí, para fazer essa costura, se eu tenho menos produção de citocinina, se eu tenho mais dano de nematóide, os meus trabalhos voltados à arquitetura, eles não vão ser tão efetivos. Então, é olhar o sistema. Como é que é o nome do podcast? Tudo depende, né? Vai depender do local, da soja, do ano, da safra, enfim. Exatamente. Graças a Deus, por um lado, né? Para nós que somos agrônomos aí, toda vez temos que estar no campo, temos que estar desenvolvendo, estudando. Não podemos parar de estudar, porque tá tudo sempre mudando dentro do agro, e que bom que isso acontece, porque querendo ou não, temos desenvolvimentos fantásticos devido a isso, né? Mas sempre importante, e eu gosto de comentar isso, a importância da gente trazer a questão do básico bem feito, primeiramente, mas principalmente também a busca da teoria, que muitas vezes tá a teoria lá, a gente acha que entendeu, e daí quando a gente conversa
um professor, que né, o teu caso, né, como diversos outros aí também já vieram no AgroDepende, mas falando especificamente de fisiologia, me abriu hoje muito os olhos do que eu já tinha lido, porém não tinha entendido tão bem, e colocar isso no campo, né, na prática em si. Então, para mim, foi um prazer ter conversado contigo, professor. Realmente me ajudou bastante a desenvolver mais, entender melhor toda a teoria que eu já havia lido muitas vezes e achei que tinha entendido. Porém, a gente só pega um pontinho, né, de tudo que a gente pode trazer. E gostaria, professor, de pedir para tu dar um comentário final aí pro pessoal também, se tiver alguma recomendação de livro, de um evento aí, talvez, que vai estar desenvolvendo nos próximos tempos, pode ficar à vontade para divulgar. Maravilha, cara. Então, primeiro, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, ficar à disposição para que em algum outro momento, se tiver interesse, a gente avançar ainda mais e discutir esses pontos. E quanto mais a gente divulgar informação, divulgar a importância da fisiologia no dia a dia, todo mundo ganha, o produtor ganha, os técnicos ganham, não é? Então, eu vejo que isso é fundamental para a gente. Em relação a evento, não é? Então, assim, a gente tem muito material, temos as publicações, muita coisa boa de fisiologia. Claro que sempre o nosso velho e bom Thais Zeiger, não é? Ele é a bíblia da fisiologia vegetal e nos dá um direcionamento muito razoável, não só ele, como outras tantas referências bibliográficas. Mas o mais importante do que ter o livro certo, não é? Se dedicar mais para olhar e ter um tempo para olhar um pouco para esse lado. E uma coisa importante, tem um evento que a gente tem, é um evento que ele não tem fins lucrativos, nosso objetivo é a interação e todas as estratégias voltadas a conhecer novas pessoas, conhecer novos pesquisadores, aprender mais. A gente criou um evento que é o Fisiologia no Campo, que ele vai para a 4ª edição. Nós começamos em Passo Fundo, depois fomos para Bento Gonçalves, depois fomos para Foz do Iguaçu. Agora, 13 e 14 de agosto, a gente vai estar em Goiânia, né? É um evento presencial e online, que a finalidade é isso que a gente fez aqui, falar sobre fisiologia de alguma forma que tu fala assim, cara, eu vou levar isso para o campo amanhã, não é? E esse é o nosso objetivo, criar cada vez mais métricas para fazer assim, cara, ó, se eu tiver uma planta assim, assim, assado, eu tenho que tomar essa direção. Então esse é o nosso objetivo. Espero que tenha feito sentido aí para os colegas que estão assistindo, não é? E fico à disposição. E gostaria também de deixar um recado final para o pessoal, né, também, que, querendo ou não, quando a gente trabalha com planta, a fisiologia, entender a fisiologia vai impactar em todos os outros manejos que a gente tem. Então, muitas vezes a gente fica muito focado em apenas doença, em pragas, enfim, solo, fertilidade, mas a fisiologia é como a planta vai se comportar, tudo isso, e como tu pode utilizar também ela para diminuir muitas vezes a pressão de pragas, de doença, tu consegue trazer tudo isso e também ter uma maior rentabilidade para atingir os maiores tetos produtivos, maior potencial e retorno, principalmente para o produtor, que é o que a gente sempre busca, né? Desenvolver de forma sustentável o agro brasileiro aí. No mais, professor, já fica o convite para a gente gravar outros episódios. Se tiver algum estudo, alguma coisa que quer divulgar, o AgroDepende está sempre aberto aí para a gente prosear. Sempre é uma felicidade a gente poder discutir realmente e tirar dúvidas, né? Eu sempre comento, eu faço a parte aqui do agrônomo de campo, vamos dizer assim, que não tem tanto tempo, às vezes, para se aprofundar numa questão de estudo e desenvolver e conversar com especialistas, entregando essa questão junto da prática, junto à teoria e com estudos atualizados, vamos dizer assim, é sempre muito bom para nos abrir um pouco a cabeça e entender como a gente pode trabalhar mais no dia a dia, e eventos que nem o Fisiologia no Campo aí auxiliam muito nisso, né? Então, até parabéns pela iniciativa, já indo para sucesso, né? 4ª edição. Tomara que aumente e desenvolva cada vez mais. No mais, convidar todo mundo a seguir o AgroDepende nas redes sociais, também seguir o professor Geraldo Chavarri nas redes sociais. Vou deixar os links dele também na descrição do episódio. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!